resolução agora de questões determinantes da EFON. Sim, questões da EFON. Todas as questões determinantes que já caíram na EFON estão agora compiladas nessa sequência de exercícios que nós iremos fazer neste exato instante. Muito bem? 3, 2, 1, venha com a gente para a tela. Vamos lá. Então, resolução de questões de determinantes. Vamos seguindo. Vamos lá. Questão 5. Dadas as matrizes papapá, e considerando n igual a lá, determine 7 elevado a n. Então, é tranquilíssima, né, gente? Professor, dá para usar o teorema de Binet aqui, fazer det A vezes det B? Não, não dá. Ué, por que não dá? Porque esta matriz não é quadrada e nem esta, sim? Então, só existe determinante de matriz quadrada. Então, a gente obrigatoriamente terá que fazer o cálculo, o produto dessas matrizes. Então, vamos lá? 1, 0, menos 1, menos 1, 1, 1. Enquanto eu vou escrevendo, deixa eu ir falando aqui com vocês. Olha só. Vocês vão ver, e quem já assistiu ao EFON comigo sabe, que a EFON, ela tem uma personalidade oscilante em relação à sua banca, tá? Tem ano que cai fácil, tem ano que cai difícil. Essa é a grande história, tá? Por exemplo, essa questão aqui, ela é boba, né? Dá para fazer, assim, sem problema nenhum, né? Como é que a gente faz multiplicação de matrizes? Pega a primeira linha da que está à esquerda e multiplica pela primeira coluna de quem está à direita. Então, vamos lá. 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 3 dá 0, somando 0. Vou fazer um pouquinho direto, tá? Porque a gente já viu isso com alguma tranquilidade. Então, próxima coluna. 1 vezes 1 dá 1, mais 0 fica 1. Próxima coluna. 1 vezes 2 dá 2. E é isso aí. Próxima linha, né? Menos 1 vezes 0 dá 0, e aqui fica menos 3, né? Foi a segunda linha com a primeira coluna. Agora a primeira linha com a segunda, né? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Isso fica menos 5, beleza? E, finalmente, menos 2 menos 5, que dá menos 7. Fazendo a multiplicação da segunda linha com a terceira coluna, fica menos 7, tá bom? Eu aconselho que você vá verificando isso aí, tá? Então, próxima linha. 1 vezes 0, 0, mais 3. 1 mais 4, 5. 2 mais 5, 7. Muito bem? Então, essa é a nossa matriz. Professor, agora a gente tem que fazer o determinante dela, né? Então, eu vou ter que fazer as contas? Não precisa. Mas por quê? Porque esta linha é esta multiplicada por menos 1. Ah, é mesmo, né? Pois é. Então, elas são filas proporcionais. E se são filas proporcionais, o determinante é 0. Gabarito letra A. Não. Ué, mas deu 0. Mas ele não quer o determinante, ele quer saber 7 elevado a n. Então, ele quer saber 7 elevado a 0. Desgraçado, né? Dá 1, né, professor? Pois é, cara, deu 1. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão, questão 6. Se o determinante da matriz A é 5, então quanto é que vale isso aqui? Galera, essa é uma ótima questão para exemplificar uma das propriedades mais misteriosas de determinantes, tá? Então, vamos lá. Antes de continuar, eu queria dizer o seguinte: você não precisa saber as propriedades para matar essa questão, tá? Você pode ir lá, na fé e na coragem, abrir esses determinantes, fazer a conta, tá? Abre isso aqui, faz a conta, abre isso aqui, faz a conta e tenta transformar isso nisso, de alguma forma, tá? Mas me diz se eu serei mais rápido, olha só. Eu posso transformar isso aqui na soma de 2 determinantes. De 2, professor, de 2. Olha como é que serão esses 2. Eu vou repetir esta coluna e esta coluna nos 2. ADG, 3C, 3F, 3I. ADG, 3C,
3F, 3I. Então, eu repeti as duas colunas das extremidades e agora essas que estão no meio, eu vou separar em duas partes. Eu vou separar em ADG e BEH. Eu posso fazer isso graças à propriedade da soma, da adição de determinantes. Galera, isso aqui dá zero. Filas iguais, o determinante é nulo. Sobrou, então, A, D, G, B, E, H, 3C, 3F, 3I. Eu posso colocar 3 em evidência, tirando apenas de uma fila. E eu sei que isso aqui dá 5, porque o problema me disse que isso dá 5. E aí, 3 vezes 5 é 15, que ele escreveu em ordem, ele escreveu por extenso, porque, sei lá, né? Porque é doido, né? Bom, beleza? Próxima questão agora, questão 7. Vamos lá. Sejam as matrizes A e B, e X é A vezes B. Então, ele está querendo que você multiplique isso aqui por isso aqui, só que não, né? Porque ele está querendo o determinante de uma matriz. Bom, vamos lá, gente. Então, olha só a loucura, sim? Imagina você fazer essa multiplicação. Imagina você ter que achar a inversa. Imagina você ter que multiplicar por 2. E imagina você tendo que calcular o determinante de uma matriz 4x4 por Laplace. Nossa, essa é uma conta grande, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Eu quero calcular o determinante de 2 vezes x menos 1. Galera, sempre que você quiser calcular o determinante e tiver um número multiplicando a matriz, esse número ele pode sair do determinante, desde que ele saia elevado à ordem da matriz. E acontece que isso aqui é uma matriz 4x4. Então, é uma matriz de ordem 4, sai elevado a 4. Isso sempre pode acontecer, tá? Você sempre pode fazer isso. E aí isso fica assim, determinante de x a menos 1. 2 a quarta é 16. O determinante da inversa é o inverso do determinante. E aí isso fica 16 sobre x é a vezes b, certo? Porque o determinante, porque ele diz que x é o produto de A por B. E acontece que eu sei, por uma parada chamada teorema de Binet, que o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Então, eu acabei de reduzir a minha conta ao simples cálculo deste e deste determinante, tá? E aí eu vou te dar um bisuraço agora, que eu estava esperando para te dar, quando a gente estivesse falando das questões, sim? Isso aqui, gente, a gente aprendeu lá na aula de matrizes. Isso aqui é o que a gente chama de uma matriz triangular superior. Mas não importa que seja superior, não. Basta que seja triangular. Uma matriz ela vai ser dita triangular quando você puder formar essa pirâmide de zeros aqui, esse triângulo de zeros aqui, embaixo ou acima da diagonal principal, tá? Quando isso for possível, o determinante da sua matriz, vou até escrever isso aqui, ó. O determinante de uma matriz triangular, não importa se é superior ou inferior, é o produto dos termos de sua diagonal principal. O determinante de uma matriz triangular é o produto dos termos de sua diagonal principal. Então, o determinante de A é 1 vezes 2 vezes 1 vezes 3. Então, o determinante de A é 6. O determinante de B é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Dá quanto isso aí, professor? 1.
Isso é, então, 16 sobre 6, divide por 2 em cima e embaixo. 8 terços, gabarito, letra D de dado. Tranquilo, gente? Próxima questão, questão 8. Sejam A, B e C matrizes de ordem 3 por 3, inversíveis, ou seja, o determinante é diferente de zero, tais que determinante de A menos 1 é igual a 3. Eu já vou desvendando o que ele está falando, tá? O determinante da inversa é igual a 3, isso significa que o determinante da antes da inversa é o inverso, 1/3, tá? Então, você sempre pode fazer isso, ok? Bom, achei o determinante de A. Bom, agora aqui comigo. Determinante desta jossa toda aí. A, B, menos 1 mais meio I. Galera, isso é o que a gente chama de uma expressão algébrica de matrizes, tá? A matriz não aparece, sim, e em compensação aparece estas monstruosidades aqui, tá? Então, o que eu vou fazer é tentar ir simplificando ao máximo cada uma dessas partes. Então, vamos começar a dividir isso aqui para ficar mais ou menos organizado, tá? Então, vamos lá. O determinante da soma de duas matrizes é a soma dos determinantes. Então, eu tenho como distribuir este determinante assim, mais determinante de meio I, isso tem que ser igual a 4. Ele diz que são determinantes de ordem 3, então n é igual a 3, portanto, este meio pode sair do determinante elevado ao cubo, certo? Bom, por partes. Determinante da inversa é o inverso do determinante, então det AB. Mais, um meio sai ao cubo, meio ao cubo é 1/8, vezes o determinante da matriz identidade. Determinante da matriz identidade é 1, tá? Isso tem que ser igual a 4. Bom, aí fazendo as contas, isso fica assim. 1 sobre determinante de A vezes determinante de B. Então, separei o det AB neste formato, né? Esse é o teorema de Binet. Mais 1/8. Multiplica por 1, fica 1/8 mesmo. Isso tem que ser igual a 4. Determinante de A é 1/3. Como é que o senhor sabe, professor? Está aqui, ó, a gente concluiu isso. Esse 1/3 sobe como 3, aí fica 3 sobre o determinante B é igual a 4 menos 1/8. 4 vezes 8, 32, menos 1 dá 31/8. Inverta os dois lados, fica det B sobre 3 é igual a 8 sobre 31. Aí você passa o 3 para o outro lado, fica det B é igual a 24 sobre 31, ok? Então, o que a gente fez foi, primeiro, copiamos a expressão. Segundo, determinante da soma é a soma dos determinantes. Terceiro, fiz um meio sair do determinante na forma de 1/8. Determinante da inversa que sobrou é 1. O determinante da inversa é o inverso determinante, teorema de Binet. Determinante de A é 1/3, a gente fez isso agora há pouco, né? E ficou isso aqui, tá? Então, essa é a expressão que a gente acabou de encontrar. Tá. Agora, a gente vai ter que escrever a expressão que ele criou pra gente, né? Essa expressão aqui. I é igual a menos 3C a menos 1 vezes 2B menos 1 mais A, e tem uma transposta aqui, tá? Então, tudo isso é aplicação das propriedades que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então, o que eu vou fazer? Determinante de um lado e determinante no outro lado, certo?
Mas por que que o senhor vai fazer isso? Para aparecer número, né, gente? A gente não quer determinante. Então, vamos fazer números aparecerem, tá? Determinante da inversa é 1. Esse menos 3 pode sair. Isso aqui tudo vai terminar em ordem 3, tá certo? Então, isso fica menos 3 ao cubo. Sobrou aqui dentro. Vou escrever tudo que sobrou aqui dentro. Sobrou C a menos 1. Sobrou 2b menos 1 mais a transposta. Tá. Menos 3 ao cubo é menos 27. Eu vou passar esse menos 27 para o outro lado, vai ficar menos 1 sobre 27. Lembrando que a gente já encontrou que determinante B é 24 sobre 31. Tá. Isso fica igual a determinante, teorema de Binet, determinante da inversa de C, vezes o determinante de 2b menos 1 mais a transposta. Dica para você, o determinante da transposta, você pode apagar a transposta, não muda em nada, o determinante não muda, ok? Show? Bom. Igual. O determinante de C menos 1 é o inverso do determinante de C. Tá vendo? É só propriedade, gente. É pura propriedade. Aí isso fica o determinante de 2b menos 1 mais determinante de A. Eu sei quem é o determinante de B. É 24 sobre 31. Então, isso vai ficar assim. Menos 1 sobre 27 é igual a 1 sobre determinante de C vezes 2 sai ao cubo, porque a ordem é 3, então fica 8, vezes o determinante da inversa de B, que é 1 sobre det B, mais det A. Vamos começar a substituir tudo. Det A é 1/3. Já vou até apagar aqui, gente, se vocês me permitirem. 1/3. Det B é 24 sobre 31. Então, já vou apagar aqui, 24 sobre 31. Aí, isso fica assim, menos 1 sobre 27 é igual a 1 sobre det C. A EFON rasgou nessa questão, né? Vezes, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, mais 1 sobre 3, certo? Coisas boas acontecerão aqui, 8 corta com 24 dá 3, aí isso fica menos 1 sobre 27, que é igual a 1 sobre determinante de C vezes, 31 mais 1 dá 32. 32 sobre 3, certo? Muito bem. Aí você pode passar o determinante de C para cá e passa o menos 27 para o outro lado. Vai ficar menos 27 vezes 32 sobre 3. Corta 27 com 3, dá 9. Menos 9 vezes 32 dá menos 288. Gabarito, letra E. Sobe aqui comigo. Tá vendo o que eu disse? Olha questões passadas e olha essa. É o mesmo certame, é a mesma banca, entenderam? Essa questão é difícil, cara. Ela é difícil não porque você não saiba propriedades, mas, cara, a chance de você errar a conta é grande, certo? Então, é por isso que é uma banca um pouco imprevisível. E aí, o que a gente faz nos nossos livros eletrônicos e durante as nossas videoaulas? A gente coloca tudo para você de diversas bancas possíveis, tá? Porque é uma banca imprevisível. A EFON é imprevisível, tá? Já disse aqui várias vezes, no ano passado, as questões tiveram questões seguidas em que ele pedia calcule x do vértice e calcule y do vértice. Direto, sem contextualizar nem nada. E em anos anteriores já apareceu calcule o volume do tronco da pirâmide escrito numa esfera de raio tal que varia conforme não sei o que lá. Tô inventando, tá? Mas eles né, pioram muito a vida do candidato, tá? Essa é uma questão
que foi realmente difícil, né? Cheia de propriedade. O determinante da soma é a soma dos determinantes. Aí o 3 pode sair, o 2 pode entrar. Enfim. Então, o que a gente tem que fazer? Refazer e refazer essa questão. Essa questão é ótima para você memorizar essas propriedades. Porque você sabe que se você não acertar é porque você não entendeu as propriedades. Então, quando você conseguir fazer essa questão, você, de fato, vai ter entendido essas primeiras propriedades de determinante da transposta, da inversa, teorema de Binet, papapá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a tela, ainda não, mas eu vou voltar daqui a pouco, daqui a uns 15 segundos, e aí eu quero que você tire um print dessa tela para você tentar refazer essa questão, tá? Tira uma foto, depois tenta refazer, tá bom? Vem para a tela aqui comigo para você poder tirar esse print, tá? Eu vou te dar 10 segundinhos aí, é bom que eu dou um gole nesse café gostoso aqui, enquanto você tira um print aí, tá bom? Rapidinho que eu vou dar um gole aqui. Me perdoa se eu tenho um café aqui e ele está quente, tá? Brincadeira, gente. Então, posso para a próxima? Então vamos lá. Questão 9, vamos lá. Considere a matriz papapá. Tá aí a matriz. Então, o valor de f no ponto de abscissa 1 vale quanto? Galera, eu vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa preguiçosa. Então, eu tendo a tentar melhorar o meu determinante antes de fazer as contas. Se eu puder, tá? Às vezes não dá. Mas esse aqui dá. Esse aqui dá para você fazer algumas coisas para melhorar a sua vida. Quer ver algumas? Olha só. Primeiro, eu vou somar a primeira coluna na segunda. Tá? Eu vou fazer essa soma aqui. Isso não altera o determinante, tá? Teorema de Jacob. Então, x2 menos 4x mais 1. 2 menos x mais x é 2. 2 mais 3x mais 1 dá 3x mais 3. E menos 4x mais 1 mais 2 dá menos 4x mais 3. E aqui fica 1, menos 1 e 0. Então, você perceba que você tirou um x daqui. E eu vou conseguir modificar mais uma coisinha, tá? Mais uma coisa. Eu nem sei se vai valer tanto a pena assim. Deixa eu ver. Não, acho que já tá bom. Eu acho que eu já vou fazer a conta aqui. Dava para simplificar mais, mas sei lá. Acho que eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Bom, fazendo as contas. Zerou aqui embaixo. Aí aqui vai ficar menos 4x mais 1, né? Esse cara aqui. Aí depois mais 2 vezes menos 4x mais 3. Certo? Lembrando que eu somei este cara aqui. Agora na volta. Menos 3x mais 3 vezes menos 4x mais 1. As chances da gente errar a conta aqui são gigantes, né? Menos x vezes menos 1 vezes menos 4x mais 3. E aqui zerou de novo. E ele diz pra gente que ele quer saber no ponto de abscissa 1, né? De repente, substituir por 1 ajudasse, né? Lógico, ele quer saber o ponto x igual a 1. Bom, agora já foi, né? Então vai ficar assim, menos 3 mais 2 vezes menos 1 menos 6 vezes menos 3 menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, tá? Substituir todos os x's por 1, tá certo? Isso fica 3 menos 2 mais 18 menos 1, certo? Isso fica 18, 21, 19, 18. Gabarito letra A. Tá? Então, você poderia ter substituído tudo por 1, ia ficar a matriz 1, 2, menos 3, 1, 4, 2, 1, menos 1 e 0 e calcular o determinante dela, tá? Dá na mesma coisa. Bom, próxima questão. Tá vendo aí? Ó, sobe aqui, só para eu poder fazer o comentário. E essa, o que você achou? Difícil? Agora compara com a anterior. Tá vendo? Oscila, entende? Bom,
Enfim, acho que já fiz o meu ponto, né? Volta para cá. Então, questão 10. Olha essa questão. Então, sabendo-se que determinante de é igual a A, calcule em função de A. Olha isso, cara. Isso aí é, assim, você olha e você tem a certeza de que você não quer fazer essa conta. Tem E do exponencial, tem π, tem raiz, tem exponencial, enfim. Mas, gente, se você souber as propriedades, tudo dá certo, tá? Eu não vou poder usar outra tela, então eu vou tentar fazer tudo aqui, tá? Então, E, π, raiz de 2, 3 elevado a 1/3, 1. 2 menos 3, 4 menos 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 0 menos 1, 3, 5, 12. 3, 1, 2, 0, 4. Ele disse pra gente que esse determinante dá A. Galera, quando eu vejo essa quantidade de π, e, raiz, eu já tenho certeza que ele não quer que eu use Laplace, nem que eu faça conta, tá? Vamos tentar fazer este determinante, esta matriz, virar esta, tá bom? Vamos tentar? Vamos lá. Bom, primeiro você percebe que esta linha ficou no lugar. Então, eu já sei que esta linha eu quero que fique imóvel, tá? Deixa eu colocar esse A um pouquinho mais para cá, porque ele vai mudar, né? Bom, quem mais que ficou imóvel? Ninguém, né? Essas duas linhas trocaram de lugar, você vê isso? Uma foi para cima, outra foi para baixo. Então, vamos fazer isso, né? Eu vou apagar esta linha, vou trocar pela que está embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. E a linha que estava aqui eu vou passar para baixo. 2 menos 3, 4 menos 5, 6. E eu sei que quando eu troco as filas de um determinante, ele fica multiplicado por menos 1, tá? Então, agora eu já acertei esta linha, tá certinho, né? 2 menos 3, 4 menos 5, 6. Eu já acertei essa aqui também, tá? Vamos, então, tentar acertar essa aqui agora, tá? Gente, eu garanto para vocês que se você pegar essa linha e multiplicar por 2, chega nessa. Quer ver? Multiplica o E por 2, vai ficar 2E. Multiplica o π por 2, vai ficar 2π. Multiplica a raiz de 2 por 2. Tem como eu colocar o 2 para dentro da raiz, ele entra como 4, certo? Se você não concorda, extrai o 4 e você vai ver que vai voltar o 2. E raiz de 2 vezes 4 é a mesma coisa que a raiz de 8. Então, multiplicar a raiz de 2 por 2 é a mesma coisa que escrever raiz de 8, que é exatamente o que ele escreveu aqui, tá? Bom, 3 elevado a 1/3. 3 elevado a 1/3 vezes 2. Professor, tem como fazer isso? Tem. Você pode fazer assim, ó. 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 1/3. Você concorda? Se quiser usar a raiz cúbica, pode também, tá? Mas por que pode isso? É porque eu posso cortar o 3 com 3, você concorda? E volta a ser 2. Aí você pode colocar 1/3 em evidência, aí isso fica assim, 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1/3. 2 ao cubo é 8, vezes 3 dá 24, elevado a 1/3. Então, este cara aqui multiplicado por 2 dá exatamente 24 elevado a 1/3. E 1 vezes 1 dá 2. Então, realmente, se eu multiplicar esta linha inteira por 2, eu chego nessa, tá? E aí, como eu multipliquei por 2, esse determinante fica multiplicado por 2 também, tá? Então, tá quase tudo igual, exceto esta linha aqui. Você pode obter esta linha somando esta linha com esta. Quer ver? Faz a soma. 3 mais 0, 3. 1 menos 1, 0. 2 mais 3, 5. 0 mais 5, 5. 4 mais 12, 16. Ficou igual, né? Então, o nosso determinante dá menos 2A, gabarito letra B de bola. Tudo bem? Sobe aqui, gente. Sem propriedade, essa questão ficaria difícil pra caramba, tá?
Você teria que fazer Laplace várias vezes, quase não tem zero dentro do determinante, ele fez de propósito. E depois você teria que fazer Laplace no de baixo. Então, você teria que achar o determinante em cima e depois achar o determinante de baixo, tá? Colocar tudo em evidência para o A de cima aparecer e aparecer o menos 2 do lado. Complicadíssimo, não é assim que ele queria que você fizesse. Tranquilo? Show de bola? Então, vamos continuando aqui. Próxima questão, venha na tela, questão 11. Vamos lá. Seja A igual a A e J 3 por 3 uma matriz quadrada de ordem 3, onde cada termo é dado por esta lei aí. Ah lá, agora ele já quer só o simples determinante, certo? Então, vamos lá. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Ok? Show de bola. Então, vamos pintar esse cara aqui de abóbora e ver quais são os casos em que I mais J é par. 1 mais 1 é 2, é par. 1 mais 3 é 4, é par também. 2 mais 2 também é par, 3 mais 1 também é par e 3 mais 3 também é par. Quem são os caras em que I mais J é ímpar? São esses caras aqui. Beleza? Tranquilo? Show! Então, já dá para fazer as contas, certo? Bom, galera que é par, I mais J, menos I mais J, certo? Então, menos 1 mais 1, menos 1 mais 3, menos 2 mais 2, menos 3 mais 1 e menos 3 mais 3. Então, esses são os caras pares. Então, agora vamos para os caras ímpares. Vai ser simplesmente I menos J. Então, 1 menos 2, 2 menos 1, 2 menos 3 e 3 menos 2. Fazendo as contitas, isso fica menos 1 mais 1, 0. 1 menos 2 dá menos 1. Aqui dá 2, 1, 0, menos 1, menos 2, 1, 0. Professor, deu uma matriz que eu reconheço, professor, essa matriz. Essa é uma matriz antissimétrica. E, galera, determinante de matriz antissimétrica. Você já sabe o que eu vou dizer, não sabe? Você já sabe o que eu vou dizer? Já sabe, eu sei que você sabe. Vou fazer o determinante aqui só para você ver, ó. Aqui é 0, menos 1, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, 1, 0. Olha só. 0, 1, menos 2, menos 1, 0, 1. Bom, isso aqui vai ficar 0. Menos 1 com menos 1 dá 1, menos 2. 2 vezes 1, 2. Agora volta. Menos 4 vem para cá, mais 4. Aí 0, 0. Isso aqui deu 4. Gabarito letra D. Vocês percebem que é o módulo desse cara mais o módulo desse? Pois é, exatamente o que a gente viu em aula, certo? A gente viu em aula que isso é sempre válido. Tudo bem? Show de bola, gente? Todo mundo foi? Tranquilo? Bom, próxima questão, questão 12, questão 12. Calcule o determinante da matriz Jesus Cristo, professor. Olha isso, eu não sei nem o tamanho dela, né? Quer dizer, é N, né? Mas, cacete. Meu, olha as respostas, gente. Olha isso. Jesus, né? E olha quando caiu. Recente, cara. Essa é uma prova recente da EFON. Tá? Bom, gente, a melhor forma de você resolver essa questão, ele quer saber o determinante, tá? Eu já explico o que é isso, tá? Se chama produtório, mas a gente já fala disso, tá? Eu vou utilizar o pulo, né, professor? Não. Eu vou utilizar a regra de Chió. Ah, é, professor? Aham. Não é Quió, não. Eu falo Chió. Aí eu falo Quió. Tá bom. Então, olha só. Vamos entender como é que a gente vai resolver este problema, né? Utilizando a regra de Chió. Então, parênteses é o caramba, eu quero colchete, certo?
E vocês percebem que o teto, ele é todo feito de números 1. E a parede também. A regra de Shio me diz que eu tenho que subtrair cada termo pelo produto do teto pela parede. Só que como o teto e a parede são sempre uns, beleza? Como é sempre 1, então cada termo desse será subtraído de 1. Aqui vai dar 2. Aí aqui vai ficar 0, 0, 0, 0. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 4, e aí 0, 0, 0. Aí aqui fica 0, aqui fica 0, aqui fica 6, aí 0, 0, 0. Então, eu estou diminuindo de cada termo, tá, o produto pelo teto e a sua parede, certo? E aí, quando você faz essas continhas, você descobre que aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. E aqui fica 2n menos 1, que dá 2n menos 2. Então, essa é a forma da minha matriz. Isso aqui é uma matriz diagonal. Mas mais que isso, mais importante do que ser diagonal, ela é triangular. E ela é triangular superior e inferior. Então, eu já sei que o determinante dela, deixa eu escrever já isso aqui, o determinante dessa matriz é o produto dos termos de sua diagonal principal. A gente falou isso agora há pouco, determinante de matriz triangular. Então, show de bola, vai ficar 2 vezes 4 vezes 6 até 2n menos 2. Tá? Bom, se fosse assim a resposta, estava ótimo, mas ele deu a resposta na notação de produtório, sim? E sim, gente, pode usar 2, 3, 5, 7 mil vezes o teorema de Jacobi, tá? Você pode utilizar tantas vezes quanto você quiser, tá beleza? Bom, como é que se abre produtório? Você abre produtório assim, ó, presta atenção. Esse pi gigante significa o quê, professor? Produtório, tá? Quando n varia de 1 até n menos 1, de 2n. Você vai fazer assim, você vai escrever vários 2n's, é assim que você abre, tá? O produtório. Aí, você vai começar a apagar os seus n's. Eu estou vendo a letra A primeiro para ver como é que tá, tá? Então, olha isso. Apaga os n's. Apaguei demais aqui. Então, apaga o n, apaga o n. Sobra só o 2, certo? E aí você começa a escrever os números começando aqui e terminando aqui. Olha, começando pelo 1, e aí vai subindo. 2, 3, 4, 5, 6. O último será n menos 1. E aí você intercala isso tudo com sinais de vezes. Tá? E deu exatamente isso aí, né? 2 vezes 1, 2. 4, 6. 2n menos 2. Tá? Então, gabarito letra A. Isso aqui abre certinho na nossa expressão. Tá?